Senhoras e senhores, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Sou Marilza, diretora de eventos educacionais. Bom dia, sou Luiz Carlos, secretário-geral do Cinesp. Para abrir os trabalhos, convidamos a todos para acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro. Estamos muito orgulhosos por contarmos com vocês em nosso evento. Vamos aproveitar ao máximo os 2 dias de encontro, pois contaremos com palestrantes notáveis. O nosso Fórum Sindical e Educacional, que tem como tema humanização e conhecimento, está acontecendo no exato momento em que um turbilhão de problemas vem ocorrendo em nossos locais de trabalho. Eu gostaria de avisar que o nosso evento está sendo transmitido ao vivo pela internet, no site do Cinesp, pela Forte TV, com apoio da Rede Inclutopia, Instituto Forte e Universidade Gama Filho.
Ficamos honrados com a presença de convidados especiais. Convidamos o senhor Eliseu Gabriel, secretário municipal do Trabalho e do Empreendedorismo, para a sua saudação. Bom dia. Para mim é uma honra muito grande estar aqui no evento do Cinesp, que eu acredito que é uma entidade que tem a maior importância para a educação. Eu, como vereador durante muitos anos na Câmara, eu acompanhei e acompanho agora como secretário a luta do Cinesp, que é uma luta fundamental para que a educação seja construída uma educação de qualidade no nosso país e aqui na nossa cidade de São Paulo. Eu fui pego assim meio de surpresa, nem achava que eu ia falar nada, eu só vim aqui para dar oi. Então, eu sempre tenho vindo aqui nesses encontros, né, que são encontros que a gente vê da seriedade, né, com que o Cinesp faz seu trabalho, dos professores, dos gestores que aqui participam. Eu vim dizer para vocês, então, que eu espero que, como sempre, esse encontro seja o melhor possível, e dar os parabéns mais uma vez para o Cinesp por essa realização e me colocar à disposição como sempre. Muito obrigado. Convido o senhor Honorino Alves, da Associação dos Contadores do município de São Paulo. Bom dia a todos. É uma honra para mim estar aqui representando a Associação dos Contadores do município de São Paulo, hoje como presidente eleito, representando o nosso presidente atual, Gilson de Araújo, que hoje encontra-se em viagem e não pôde estar presente. Agradeço imensamente o convite e aqui estou para dizer que, como uma entidade de classe dos contadores do município de São Paulo, a qual a gente tem um estreito relacionamento com toda a prefeitura e especialmente com a Secretaria de Educação, onde eu fiquei lá 4 anos e fiz muitos amigos, e hoje para mim é uma honra estar aqui na presença de muitos amigos. Bom fórum a todos e muito obrigado. Eu chamo o senhor André Luiz Bafumi, diretor regional da DRE Butantã. Bom dia a todos e a todas. Saudamos a diretoria do Cinesp, aos educadores presentes aqui nesse fórum sindical. E é muito bom, né, poder estar aqui no início desses trabalhos e participar, juntamente com vocês, de todos os profissionais aqui que atuam nos diferentes domínios dessa rede municipal de educação e que têm uma atuação, né, direta com os outros profissionais que atendem as nossas crianças na cidade de São Paulo. Entendemos e queremos que, na realidade, que este momento deste fórum, juntamente aqui como representante, né, da DRE Butantã, seja o início de demarcação de um diálogo permanente que queremos fazer com todos os profissionais aqui presentes. E em nome da DRE Butantã, nós desejamos a todos vocês um excelente trabalho, um excelente fórum sindical, e que tudo isso possa refletir direto nas nossas ações, na melhoria da qualidade de ensino pela qual nós somos convocados como profissionais. Tá? Um bom dia e bom trabalho a todos. Obrigado. Eu chamo o senhor Hélio Araújo da Silva, diretor regional da Penha. Bom dia a todos e a todos. Em nome da Diretoria Regional da Penha,
parabenizamos a diretoria do Cinesp, parabenizamos a todos os educadores aqui presentes, convidados, pela realização desse 17º Fórum. Humanização e conhecimento, um grande desafio para uma entidade sindical que tem na sua origem a organização dos trabalhadores, no sentido mais corporativo, que, na verdade, não abandona a luta de classes, mas também contribui pela formação desses educadores. Contribui também para a formação de profissionais aqui na cidade de São Paulo. Isso é um feito muito importante, quer dizer, fazer a luta sindical e não abandonar a contribuição que é dada à educação no município de São Paulo. Então, vocês estão de parabéns por mais essa realização. Eu chamo a senhora Maria Cadiga Salé, diretora regional da DREI Ipiranga. Bom dia a todos e a todas. Nós já estivemos aqui em outros momentos, né? Fazemos parte do quadro de gestores da rede e é com muito prazer e sabedora, né? Nós todos aqui conhecedores dos desafios presentes no nosso cotidiano. Então, desejo um excelente encontro. Parabenizo mais uma vez a direção do Cinesp, todos os convidados presentes, aqueles que vêm contribuir com as nossas reflexões. É fundamental que nós estejamos presentes, permanentes e no diálogo, né, com os nossos, com os outros, que nós, sim, explicitemos nossos desafios e que encontremos vários caminhos para as alternativas efetivas de uma educação de qualidade, uma educação que garanta o direito de todas e de todas. Aqui tem muitos companheiros e companheiras que estão no cotidiano, traduzindo nas ações concretas uma educação de fato de qualidade. Então, para todos nós, para todos os presentes, para todos os participantes, os organizadores, os convidados, que nós somemos esforços e que a cada dia encontremos aliados e aliadas nessa trajetória, que é um desafio permanente. Parabéns para nós, pela nossa história, pelas nossas lembranças acumuladas, pelas histórias que ainda vamos acumular na construção permanente e efetiva da qualidade social de educação. Parabéns e excelentes trabalhos para todos e todas. Registramos e agradecemos a presença da senhora Hilda Martins Ferreira Piaulino, do Conselho Municipal de Educação, a senhora Maria Conceição de Paula, do Sindicato dos Supervisores de Ensino do Estado de São Paulo, e do senhor Edivani Giovanetti, a senhora Edivani Giovanetti, representante da Profem. Recebemos os votos de sucesso para esse evento do prefeito Fernando Haddad, do CEDIM Simpem, a Associação dos Orientadores Educacionais do Rio Grande do Sul. Convidamos o senhor presidente do Cinesp, professor João Alberto Rodrigues de Souza, para que faça uso da palavra. Minha saudação especial a todas as pessoas presentes. Secretário, autoridades, companheiros sindicalistas, palestrantes, servidores públicos, gestores, amigos, bom dia. Estamos abrindo mais um fórum educacional e sindical do Cinesp, neste ano em que comemoramos seu 21º aniversário. Na Roma Imperial, fórum ou foro era a praça
de mercado, onde também se faziam as reuniões públicas e se julgavam as causas. Portanto, aqui estamos nós numa reunião pública. Uma reunião pública pela primeira vez transmitida online pela internet. Mas não qualquer reunião pública. Uma reunião pública de educadores. E numa reunião pública de educadores, somos todos aprendentes. Entra governo, sai governo, e este permanece nosso espaço de formação educacional e sindical. E como aprendente, tento compreender a dimensão da combinação desses dois adjetivos, educacional e sindical. Depois de 34 anos de sala de aula, 33 anos de vida sindical, 28 anos de gestão educacional e 17 anos na diretoria do Cinesp, me vejo com as mesmas interrogações daquele menino de 15 anos que eu fui e que resolveu se dedicar à educação no ensino municipal de São Paulo. Como cada uma dessas dimensões se insere na mente e no coração de cada um de vocês? Sim, porque do cadinho de experiências das novas e antigas gerações de gestores que estão aqui reunidos, resulta uma riqueza impossível de avaliar. Sim, porque pelo que vejo neste enorme auditório, ninguém aqui acabou professor. Todas as pessoas presentes nesta plateia fizeram uma opção de vida, de começar professor. E por seu esforço pessoal, galgaram cargos numa das mais invejadas e bem planejadas carreiras do magistério. Tenho a aventura de perceber, nos olhos desta plateia, aquele vigor capaz de combinar os sonhos do mestre com o deslumbramento do aprendiz e a paixão do sindicalista. Daí a preocupação obsessiva da diretoria em tentar sempre lhes oferecer sempre o melhor, porque o máximo é o mínimo que vocês merecem. Assim, tenho o prazer de anunciar mais uma parceria do Cinesp em favor de seus filiados e dependentes. A partir de agora, a Universidade Gama Filho passa a conceder os seguintes descontos. Repito, a filiados e dependentes. 10% de desconto em cursos de pós-graduação e extensão universitária, presenciais e à distância. 30% de desconto nas primeiras 1.000 matrículas nos cursos de pós-graduação e extensão universitária na modalidade à distância. E 50% de desconto no curso de especialização à distância, Novas Tecnologias para a Educação, de 360 horas. Serão também oferecidas 500 vagas gratuitas por curso à distância, com periodicidade mínima de 2 cursos por semestre a serem homologados por SME. Paralelamente, estamos delineando parceria com a Futuro Eventos, já estando garantidos 15% de desconto para os nossos filiados nos seus eventos, sem contar o acesso à feira educacional e às palestras do Pernu, da Mônica Tuller e de outros palestrantes no mês que vem. Sem contar com a participação dos demais palestrantes da Futuro em nossos próximos eventos. Por outro lado, durante o evento de hoje e amanhã, anunciaremos os resultados do retrato da rede e do ISEM do último ano do governo Kassab. Também lançaremos, até o fim do semestre, o inovador SPAM, Índice de Práticas Antissindicais, e realizaremos no segundo semestre uma pesquisa sobre o perfil dos gestores. Aliamos de tal arte formação qualificada dos gestores e consciência crítica das relações de trabalho. De nada vale o conhecimento sem uma visão humanizadora.
E assim, iluminados por estes dois faróis, nos reunimos hoje em nossa praça. Temos 2 dias de reflexão à nossa frente, novamente com um número inédito de participantes. Essa diversidade nos enriquece e nos fortalece. É o melhor augúrio que poderíamos ter de um bom trabalho. Obrigado. Agradecemos as palavras do nosso presidente. A diretoria do Cinesp sente-se honrada com a presença de todos. Neste momento, encerramos a abertura solene, agradecendo a presença de todos vocês. Bem, estamos prontos e preparados para iniciar nosso evento, que contará com palestrantes brilhantes. Realizaremos sorteios na volta do almoço durante os 2 dias de evento e ofereceremos possibilidades de descontos oferecidos pelo comércio da região. Enfim, mais um evento com todos os ingredientes para fazer sucesso. Atenção, colegas, na pasta do fórum, você encontrará um folder com o nome dos parceiros do Cinesp nesse grande evento. São lojas e restaurantes do Top Center Shopping, localizado ao lado do Teatro Gazeta, ou nas imediações. Eles têm ofertas especiais para os nossos filiados nesses dias. Muitos doaram brindes para sorteio, alegrando o nosso evento. Na praça de alimentação do Top Center e nas imediações do Gazeta, você encontrará descontos em vários restaurantes. Dê preferência às lojas e restaurantes que aceitaram fazer ofertas especiais, apoiando o Fórum do Cinesp e prestigiando o nosso filiado. É imprescindível a apresentação do crachá para receber o tratamento especial e os descontos. A gente está dando todos os informes porque todos estão aqui presentes, né? Para aproveitar essa plateia lotada. Vocês não sabem a visão que a gente tem aqui de cima. É maravilhosa, né, João? Muito linda. Realmente é emocionante. Bom, nós vamos convidar agora para a nossa conferência de abertura nosso parceiro de trabalho, que tanto tem contribuído para as nossas reflexões, professor José Sérgio Fonseca de Carvalho. Professor José Sérgio é mestre e doutor em Filosofia da Educação pela USP, onde leciona nos programas de graduação e pós-graduação. Foi pesquisador convidado da Universidade de Paris 7. Desenvolve pesquisa sobre o pensamento de Hannah Arendt e a educação. Publicou recentemente reflexões sobre educação, formação e esfera pública, lançado agora, em 2013, né, professor? Que está à venda ali com a Regina, com a livreira, né? Ele vai estar à disposição para autografar os livros ao término da conferência. Pode ser? Claro. Ótimo. Fique à vontade, professor. O relógio está aqui. Sua água. Ok. Muito obrigado. Fique à vontade. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos vocês, profissionais de educação da cidade de São Paulo. Eu queria iniciar agradecendo ao Cinesp por mais esse convite. A gente, de fato, em diversas oportunidades, eu tenho participado de encontros com educadores da cidade de São Paulo. Dizer que, para mim, como professor de uma rede pública de ensino superior, é absolutamente fundamental esse contato contínuo e fecundo com os profissionais da educação pública. Parece-me que, no caso de um professor de filosofia da educação, de uma universidade pública como a USP, não pode haver um sentido para o nosso trabalho se ele não for compartilhado com vocês, que fazem a educação pública. Eu queria também parabenizar o Cinesp pelo fato de que esses encontros, esses fóruns, são uma iniciativa sistemática e não isolada. E por quê? Porque me parece sempre necessário que a gente abra, nós, profissionais da educação, possamos abrir um espaço de reflexão
sobre o sentido do nosso trabalho. Um espaço em que a gente possa refletir em nome do que a gente faz esse nosso trabalho cotidiano. Vejam vocês, esse não é necessariamente uma característica de toda e qualquer profissão. Toda e qualquer profissão merece respeito, mas cada uma delas tem as suas peculiaridades. Uma das peculiaridades da profissão de ser um profissional da educação, um professor, um profissional da escola, é o fato de que para nós parar e refletir sobre o sentido do nosso trabalho faz toda a diferença no nosso trabalho. Vejam, se vocês fossem, por exemplo, com todo respeito, um pintor de automóveis, essa reflexão poderia ser interessante, mas ela é ociosa para o êxito do seu trabalho. Um pintor de automóveis, um metalúrgico que trabalha numa fábrica de automóveis, pode fazer o seu trabalho sem nunca pensar sobre qual é o sentido do meu próprio trabalho. Tanto é assim que 2 ou 3 pintores de automóveis que têm uma visão completamente diferente do que é o seu ofício, podem fazer o trabalho exatamente com a mesma qualidade, se fizerem os mesmos movimentos. Isso porque um objeto, uma chapa de aço, por exemplo, de um carro, reage somente e tão somente àquilo que nós a ela fazemos, os nossos movimentos, né, a tinta que nós a ela aplicamos. Mas um aluno não, porque o objeto do nosso trabalho é também ele um sujeito. E o sujeito não reage só àquilo que nós fazemos. O sujeito reage a quem nós somos, a pessoa que nós somos e a forma pela qual nós concebemos o nosso trabalho. Por isso, 2 professores que usam a mesma técnica podem dar aulas completamente diferentes. Nesse sentido, é absolutamente fundamental que a gente pare para pensar sobre o sentido e o significado e atribua sentido e significado para o nosso trabalho, para aspectos particulares do nosso trabalho. E o que eu queria fazer com vocês aqui hoje não é mais do que isto. Pensar o sentido que nós atribuímos, ou a perplexidade pela falta de sentido que nós atribuímos a uma noção que sempre foi historicamente muito cara aos professores, aos educadores, que é a noção do lugar da autoridade nas relações educativas. Um lugar que, me parece, todos concordarão, se encontra em crise. Acho que há um consenso na nossa sociedade nessa ideia de que nós vivemos várias crises, né? Uma crise ética, uma crise da autoridade e uma crise da educação. Esse consenso de que essa sensação de que a nossa autoridade está em crise não significa que todos nós pensemos que as suas origens são as mesmas, que o seu papel é o mesmo, que as suas consequências são as mesmas. Muito pelo contrário. É simplesmente um enorme mal-estar em relação àquilo que foi sempre marcante da nossa relação, que foi a autoridade. Então, a primeira tarefa nessa reflexão que eu gostaria de pensar junto com vocês é pensarmos no próprio termo crise. E por que isso é necessário? Porque, em primeiro lugar, ele é uma palavra recorrente, a gente sempre fala disso. A gente vive, por exemplo, uma crise ética, a gente vive uma crise da autoridade, a gente vive uma crise das relações educacionais. Mas o que vem a dizer isto, crise? Ora, a primeira associação que a gente faz, e não é à toa, é porque esse é o vocabulário que nos chegou, é a ideia de que crise equivale à degeneração, crise equivale à doença, crise equivale à morte. Esse é o uso que os economistas fazem do termo crise. Assim, a gente fala da crise do café, da crise da bolsa, da crise do sistema produtivo. No entanto, se nós formos buscar a acepção primeira da palavra crise, as suas origens e a forma pela qual ela tem sido utilizada séculos e séculos antes que os economistas fizessem o seu uso, né, nós veremos que ele não tem nada a ver com a ideia de degeneração, não tem nada a ver com a ideia de morte, não tem nada a ver com a ideia de decadência, esvanecimento. A palavra crise em português deriva de um termo grego muito parecido, krisis, que por sua vez deriva de um outro verbo grego, krinein. O que é krinein? Ação de separar, selecionar. Né? Krinein também é a palavra grega para peneira. O que uma peneira faz? Né? Vocês lembram? Peneira de café. Né? Eu jogo o café para o alto, o vento bate, leva as folhas e fica algo. Eu faço uma seleção. Eu julgo o que eu quero do que eu não quero. Isto é krinein. Né? Isto é selecionar, é julgar, tal como se fazia no Fórum Romano. É parar para pensar o que vale e o que não vale, separar o joio do trigo. É também da palavra crise que se deriva a ideia de um momento oportuno. O termo oportuno tem que ser tomado aqui no seu sentido mesmo, né? Às vezes a gente fala oportunista, aquele cara que faz qualquer coisa. Não, oportuno é o momento certo de intervenção.
Daí porque, ainda hoje, na medicina, que é um dos campos no qual o termo crise se consagrou, a medicina hipocrática, a medicina grega, tal como a homeopatia hoje, crê que a crise é o momento certo da intervenção. Por isso que o médico homeopata espera que os sintomas aflorem, que a crise emerja para que eu possa entrar. Crise não é, portanto, a degeneração, mas uma oportunidade de intervenção, de julgamento, né? De julgar o que é correto, o que não é em alguma coisa. Tanto é assim que a palavra crisis, em grego, dá origem a um outro termo, que dá uma outra palavra em português, criterion, o critério. O que é o critério, portanto? O critério é essa faculdade que nós temos de julgar, de dizer, isto é verdadeiro, isto é falso, isto é belo, aquilo é feio. O critério é algo que a gente usa para separar, por exemplo, o belo do feio, para separar o aceitável do inaceitável. Todas essas acepções estão presentes, portanto, agora eu não sei como raio que eu uso isso daqui. Opa, deu. Todas essas acepções estão presentes na definição em que Hannah Arendt, né, que é a nossa presença ausente aqui, né, vai estar o tempo inteiro presente na minha fala, quando ela no texto sobre a crise na educação, vai nas suas primeiras páginas dizer o que é uma crise. E ela nos diz o seguinte, olha, uma crise significa simplesmente que perdemos as respostas em que nos apoiávamos de ordinário, sem querer perceber que elas originalmente constituíam respostas às questões. O que ela está querendo dizer com isso? O que é? Vamos aplicar para outro tempo. O que a gente quer dizer quando a gente diz, por exemplo, vivemos uma crise ética? Muito frequentemente a gente associa a ideia de crise ética como se essas gerações novas invertessem os valores, não dessem bola para os grandes princípios éticos da humanidade e que eles tivessem uma decadência moral. Talvez. Agora, esta ideia de que os jovens vivem uma decadência moral existe há pelo menos 2.400 anos. O que deveria levar-nos a desconfiar. Ou nós estamos no fundo do poço, ou essa é uma sensação que todo mundo tem. Mas isso significa que nós não vivemos uma crise moral, uma crise ética? Sim, significa. Mas o que significa viver uma crise ética? Significa tão simplesmente que as respostas éticas que nós herdamos daqueles que nos precederam não dão conta dos problemas que nós hoje temos que enfrentar. Isso significa uma crise. As respostas, que nós nem sabíamos que eram respostas, deixam de ter validade para o nosso dia a dia. Vamos aplicar numa questão muito simplesinha da ética, não as grandes questões éticas. Né? A questão ética diz respeito ao bom ou ao mal. Então vamos pensar assim, como é que a gente escolhe um bom companheiro ou uma boa companheira? Isso é uma questão ética. Quais são os valores que guiam a nossa escolha? Se eu fosse pensar na minha avó, por exemplo, falasse para ela, o que é um bom homem para casar? Ela tinha uma resposta clara. Provavelmente ela diria, era uma portuguesa, né? Imigrante, um bom cristão, um bom trabalhador. Tarará, tarará, tarará. Se ele perguntasse, como é que você sabe que esse é o critério? Talvez ela não soubesse responder, mas eu tenho certeza de onde vem isso. Da mãe dela. E da onde vinha esse critério do que é um bom homem e do que é um mau homem? Da mãe dela, e assim por diante. O que significa que os critérios que serviam para minha tataravó guiar a sua vida, as suas decisões éticas, tão simples quanto escolha um bom marido, isso pode ser feito, aquilo não pode ser feito, isso é certo, isso é feio, isso é bom, isso é mau, eram os mesmos critérios que guiavam a minha bisavó, que eram os mesmos critérios que guiavam a minha avó, mas que são critérios inúteis para mim, que hoje vivo aqui. Esses critérios não dão conta dos meus problemas. Por isso nós vivemos uma crise ética. Se nós fôssemos pensar numa crise do nosso sentido estético, o que isso significa? Significa que na Renascença de Florença, todo mundo sabia que era uma bela obra de arte. Todo mundo olhava uma escultura do Michelangelo e falava, isto é uma grande obra de arte. E significa que hoje a gente vai num museu e vê, vocês já viram aqueles quadros do Ciro do Caldas, por exemplo, em que ele pega um monte de barata e coloca com uns alfinetinhos num quadro dentro de uma madeira com vidro e coloca e expõe no museu. Não é mais que a gente olha para aquilo e não sabe dizer se aquilo é belo, é feio, se é um horror, se é chocante. É mais do que isso. Significa que a gente não sabe nem se aquilo é arte. Significa que nós perdemos o critério do que é ou não arte. Não significa que os nossos artistas sejam melhores ou piores, mas significa que nós não compartilhamos mais o que significa arte e o que quer dizer belo ou feio. Está claro o que significa crise nesse sentido? Ora, essa crise significa, portanto, um desastre? Não, ela significa, para usar uma palavra de um grande filósofo francês, Alexis de Tocqueville, que o passado cessou de iluminar o presente. Isto é um desastre? Vamos voltar a Arendt. Ela diz o seguinte,
A crise nos obriga a voltar às questões mesmas e exige respostas, novas ou velhas, mas de qualquer maneira, julgamentos diretos. O que ela está querendo dizer? Que quando a gente perde a resposta que a gente tem certeza, a gente é obrigado a parar e pensar, o que é isto? Eu vou usar uma da educação. Eu lembro, como todo menino, né, na Vila Matilde, perto da Penha, acordando às 7 horas da manhã, bravo, com o rádio que ficava gritando no meu ouvido, tá na hora, vambora, tá na hora, minha mãe fazendo café. E vocês lembram desse? Os mais velhos vão lembrar dessa vinheta irritante. E eu, 13 anos de idade, né? Minha mãe me apressando, meu pai, vambora, etc, etc. Eu fiz a pergunta fatal para o meu pai. E por que eu tenho que ir para a escola? E meu pai, filho de um imigrante analfabeta, bateu na minha cabeça sem nem pensar e falou assim, para ser alguém na vida, meu filho, vamos. O que significa para ser alguém na vida? Significa que para o meu pai ir para a escola era a chance de escapar da miséria, da opressão econômica de um trabalho manual. Tal como havia acontecido para ele, simplesmente por ter chegado ao ensino médio e ter um diploma de contador. Significava que ele já não estava mais obrigado ao trabalho braçal que caracterizava os meus avós. E aquela resposta que meu pai deu era a resposta que a mãe dele tinha dado, era a resposta que o seu avô teria dado, a resposta que o seu bisavô teria dado. Imaginem vocês se um café da manhã, a minha filha Moana olha para mim e fala, pai, por que eu tenho que ir para a escola? Claro que eu posso repetir a resposta, para ser alguém na vida. E ela pode me dizer, você está querendo me dizer que com o ensino médio eu terei chance de ascensão social? Eu provavelmente seria obrigado a falar, então, Moana, senta que lá vem história, a coisa é complicada. Eu sou obrigado a parar e pensar, por que escola? Hoje, se ela já não representa mais o que representava para os nossos antepassados. Uma crise, portanto, continuamos lá, só se torna um desastre quando respondemos a ela com preconceitos. Quando a gente dá a mesma resposta sem pensar, que nós herdamos do passado, sem nem saber que é uma resposta herdada. Uma atitude como essa não apenas aguça a crise, como nos priva da oportunidade proporcionada à reflexão. O que a Arendt está falando é o seguinte, se há uma crise, a única resposta que podemos dar é parar e pensar e atribuir sentido para essa crise. É o que eu gostaria de propor para vocês em relação à crise da nossa autoridade. Como ela se manifesta? Comecemos por isso. Como é que a gente, professor, sente que a nossa autoridade está em crise? A gente sente que a nossa autoridade está em crise, por exemplo, pelo fato de que o nosso ofício de ser professor exige de todos nós um profundo respeito pelo passado. Tudo aquilo que nós ensinamos aos nossos alunos que chegam na escola, eu sei que a gente tem o blá blá blá, preparar para o futuro, mas o problema é que tudo aquilo que a gente ensina para eles é uma tradição que nos vem do passado. A língua que nós falamos, que são as línguas dos nossos antepassados, a literatura que nos vincula a Machado de Assis, a Guimarães Rosa, a Camões, a todos aqueles que escreveram em português. A matemática, uma tradição intelectual de mais de 3.000 anos. Tudo aquilo que nós temos a entregar aos nossos alunos são aqueles objetos que nós consideramos como as grandes realizações do passado e que merecem continuar vivas nos nossos alunos. A literatura, a poesia, os valores éticos que nós herdamos e aos quais nós atribuímos valores. Ele é, portanto, um ofício que exige respeito pelo passado. Por outro lado, ele é um ofício que exige compromisso para com uma certa visão do que vem a ser o futuro. Ninguém educa se não acreditar que aquilo que eu preservo terá sentido, significado, mais do que valor e utilidade, sentido e significado no futuro. Ninguém educa se não acreditar que essa nossa breve e fútil passagem pelo mundo terá continuidade nas novas gerações que vieram. Portanto, o ofício de ser professor é um ofício que nos coloca numa posição intermediária entre o passado e o futuro. Mas nós hoje somos obrigados a exercê-lo em face de uma geração cujo principal valor é o presente, é o presentismo. Todos vocês sabem disso. A gente pergunta para um moleque de 15 ou 16 anos que entra no narcotráfico e fala, meu querido, você aí viverá 5 ou 10 anos. Você não passa dos 20 e poucos e você morrerá com uma bala da polícia ou da gangue rival. E ele te responde, sim, mas enquanto isso eu vivo bem. Essa é a marca do nosso tempo. Tudo já. 1968, amanheceu em Paris, pichado com os muros assim, tout de suite, que é tudo agora mesmo. Esta é uma marca da nossa geração, e é com ela que nós lidamos. E isso nos coloca no impasse. Toda a nossa autoridade, como veremos, vem ou do passado ou do futuro. E, no entanto, nós lidamos com uma geração
cuja forma de pensar o mundo é presentista. O segundo, qualquer relação de autoridade pressupõe uma simetria que é dado antes do lugar, uma assimetria, uma diferença de lugares, que é dada independentemente de quem ocupa. Ou seja, uma relação de autoridade entre professores e alunos pressupõe que, seja quem for que ocupa aquele lugar de professor, está numa relação assimétrica com aquele que está no lugar de aluno. Assim como, para aqueles que são católicos, o lugar de um papa, seja quem for que o ocupe, está em assimetria com o lugar do fiel. São dois lugares distintos. Ora, isto que foi relativamente tranquilo de se viver durante séculos e séculos e séculos, recebe um baque enorme na era moderna. Por quê? Porque se há um único princípio que a era moderna consensualmente adere como ideal de relações políticas, qual é? O ideal da igualdade. Né? Declaração dos Direitos do Homem, artigo número 1. Todos os homens nascem iguais e livres. É claro que nós sabemos, na nossa experiência cotidiana, que homens e mulheres não são iguais na nossa sociedade. Mas nós acreditamos que a luta por essa igualdade, pela eliminação de qualquer tipo de desigualdade entre homem e mulher, é uma luta politicamente legítima. É claro que nós sabemos, pela nossa experiência cotidiana, que na sociedade brasileira, negros e brancos não têm igualdade de oportunidades. Que alguns que são negros têm menos oportunidades pelos simples fatos de serem negros. Mas nós olhamos para isso e falamos, esta é uma desigualdade que precisa ser eliminada. Porque o princípio que nos rege como viver juntos é o ideal, não o fato, mas o ideal político da igualdade entre todos. E como a gente faz, então, com uma relação que sempre se pautou na ideia de que há entre professores e alunos não exatamente uma desigualdade, mas uma assimetria? Seria legítima? Ou seria, tal como todas as outras assimetrias, das mulheres e dos homens, por exemplo, uma simetria que o tempo deveria destruir? Como é que nós vivemos nesse paradoxo? E se o tempo vai destruir essa simetria, o próprio ideal da igualdade não será destruído junto? O que eu quero dizer é o seguinte, por que nós hoje acreditamos tão firmemente na igualdade como um princípio político justo? Porque nós somos herdeiros do sonho iluminista de uma sociedade emancipada e igual. Porque nós fomos assim educados. Se nós arrancamos essa assimetria da educação, nós continuaremos a educar pessoas comprometidas com a igualdade? Ou seja, a minha pergunta, e por enquanto é só perplexidade e pergunta, a minha pergunta é o seguinte, será que aquele velho sonho que embalou, que criou os sistemas nacionais de educação, que era a ideia de que é a escola o local por meio do qual nós constituiremos uma sociedade justa, livre e igual, não está cedendo espaço à ideia de que, já que nós não conseguimos construir a sociedade justa e igual pela escola, a gente coloca a igualdade dentro da escola? Será que a gente não abdicou, portanto, da ideia de que a escola é o local para a formação do cidadão democrático, para as relações escolares serem internamente democratizadas? E isto é viável? Ora, todas essas questões não querem mais do que ressaltar para vocês que vivemos um impasse e, nesse sentido, uma crise da autoridade e da educação. Eu vou entrar com mais uma frase. Nós vivemos, portanto, um impasse, uma aporia, que é colocado por Hannah Arendt nos seguintes termos, né? Vamos lá para a frase dela. O problema da educação no mundo moderno está no fato dela não poder abrir mão, em decorrência da sua própria natureza, nem da autoridade, nem da tradição, embora se veja obrigada a trilhar seu caminho em um mundo que não é estruturado pela autoridade, nem tampouco mantido coeso pela tradição. Vamos entender um pouquinho que raio que ela quer dizer? Primeiro, tirando a ideia de que tradição significa passado, arcaísmo, coisa velha. A tradição não é igual ao passado. A tradição significa que a tradição é uma forma pela qual eu me relaciono com o passado. A tradição significa tão simplesmente que, quando eu olho para o passado, eu nele encontro o exemplo para guiar a minha vida presente. O que é uma educação fundada na ideia da tradição? Não é uma educação que nos imobiliza. Ela é uma educação na qual a gente pensa que os eventos do passado me ajudam a saber como eu devo me guiar no presente. Vou pegar um exemplo muito simples, que é toda e qualquer educação religiosa. Vou pegar o exemplo mais comum, a maior parte de nós, que é a educação cristã. Veja, o que é a educação cristã? Como é que eu educo dentro de um ponto de vista cristão? Eu conto a vida de Cristo. Uma vida que aconteceu há 2000 anos atrás.
Não para que os nossos jovens sejam eles também crucificados numa cruz, você percebe? Não é nada disso que nós queremos. Nem imaginando que aquilo que aconteceu um dia voltará a acontecer. Se eu pego um trecho, por exemplo, do Evangelho, né, eu vou pegar e que não sou, né, digo-se de passagem, que fique claro, eu vou fazer referência a ele como um texto importante. Né? Eu não tenho nenhuma religião, né? Na verdade, não tenho nenhuma crença religiosa. Mas isso pouco importa, me importa entender o que é esse tipo de cultura que se forma uma pessoa. Se eu pego um trecho, por exemplo, do Evangelho, que diz, um trecho muito bonito, em que Cristo diz assim: porque um dia tive fome e tu me desses de comer. Porque um dia eu tive sede e tu me desses de beber. E imediatamente um dos seus discípulos fala: mas mestre, eu nunca lhe dei de comer. E ele fala: a cada um que você deu de comer, foi a mim que destes. Ora, é claro que eu não estou imaginando que o menino que ouve essa história vai ter discípulos que vão perguntar a mesma coisa. Eu estou simplesmente imaginando que a vida de alguém no passado pode me ajudar a resolver um problema ético do presente. Como eu lido com o outro. Está claro? E é por isso que toda a pedagogia católica conta a vida dos santos. Porque é na vida dessas pessoas, dos nossos antepassados, que nós encontramos o alimento que ilumina o presente. Isso funciona numa sociedade fundada na tradição. Jamais funcionaria numa sociedade como a nossa, que é fundada na ideia da rápida obsolescência de tudo. O celular de hoje, daqui a 6 meses, está obsoleto. A teoria educacional de hoje, em 6 meses, está obsoleta. Tanto assim que nós sentimos esta enorme necessidade de trazer a nova teoria da Espanha, da Suíça, a cada 6 meses, que será por nós devorada e consumida como se fosse Xizitos. Porque aquilo que é novo é o que trará algo de importante para nós, né? E que é consumido. É isso que ela quer dizer, um mundo que não é mantido coeso pela tradição. Um mundo de rápida transformação. Agora, esse é o nosso mundo. Não é necessariamente um desastre. Temos que responder. E também um mundo que não é estruturado pelas relações de autoridade. Ora, no caso da educação, a recusa a ocupar esse lugar de autoridade me parece extremamente perigosa. Por quê? Porque se o nosso ofício é fazer uma ligação entre o presente e o passado, ao recusarmos este lugar de alguém que fala também em nome do passado, nós podemos recusar a dar para esse nosso mundo durabilidade, para que esse mundo exista e permaneça para além de nós mesmos. A gente corre o risco de fazer com que tudo aquilo que nos é mais caro, a escrita, a poesia, a matemática, a filosofia, possa ser destruído pelo tempo. Porque se não somos nós a dar durabilidade aos objetos, eles vão embora. Há um mito grego, que talvez alguns de vocês conheçam, de Cronos. Cronos não era exatamente um deus grego. Ele era uma grande entidade, pré-deuses. Ele era o gerador dos deuses. Cronos era casada com Geia, né, de onde vem geografia, terra. E Cronos gerava filhos em Geia. Perséfone, todos os deuses do panteão foram gerados por Cronos em Geia. Só que Cronos, o que ele fazia? Cada vez que Geia paria um filho, Cronos ia lá e engolia. Até que Zeus, ele pare Zeus e Geia esconde. Né? E depois Zeus vai lá, capa, né? Corta, castra Cronos, né? Ou seja, a potência do seu pai, e aí, portanto, pode retirar os seus irmãos da barriga da sua mãe. Mas o que nos interessa é outra coisa. Né? Vejam essa imagem dos gregos. Cronos, o tempo, né? Cronômetro, é um deus que devora todos os seus filhos. O tempo devora as coisas. Né? A natureza é devorada pelo tempo. Os nossos livros, se ficarem no tempo, serão devorados pelo tempo. A nossa função como professor, em grande medida, é preservar isto, é dar durabilidade, de tal forma que livros escritos há 2, 3 mil anos, há 100, há 200 anos, possam continuar vivendo o nosso mundo. E para isso nós precisamos estar autorizados a fazer isso. Sem essas experiências, né, nós corremos o risco de abandonar os nossos jovens. Né? Ora, mas é justamente esse campo da autoridade na educação que, me parece, tem sido colocado em xeque e tem sido colocado numa posição absolutamente antagônica, não em só 2 ou 3 pessoas, mas dentro de nós mesmos. Eu vou pegar 2 pontos para mostrar para vocês como a gente uma hora aponta para cá e aponta para lá. Por exemplo, é a ausência de autoridade que nós atribuímos um fenômeno muito comum entre nós. Todo mundo já falou isso. Essa ideia de que a escola está deslegitimizada como um lugar de saber. Que a escola um dia ocupou um lugar de difusão de um saber que era tido como legítimo e verdadeiro. Mas que hoje ela perdeu esse espaço, por exemplo, para a televisão. Que o saber da escola não tem mais o mesmo lugar que tinha antes
Isso significa que a nossa autoridade de professor está em crise. Mas nós mesmos que acreditamos nisso, por outro lado, acreditamos e lemos coisas como, por exemplo, os escritos do Foucault que vão nos falar: a escola serve para normalizar o comportamento. É a autoridade da escola que faz com que ela padronize as pessoas de tal forma que elas nunca passem de um tijolinho. A versão simples da ideia Foucaultiana é o filme, acho que todos vocês já viram, pelo menos o clipe do Pink Floyd, The Wall, né? All in all, we're just another brick in the wall. São os tijolinhos formados em série. Então, é a autoridade da escola que forma esses tijolos em série. Você percebe? Então, nós estamos falando, o nosso lugar foi deslegitimado, porque a nossa cultura não tem mais importância. Mas também o nosso lugar é aquele de produção em série, e nós precisamos renunciar a essa autoridade. Por outro lado, todos nós estamos identificando essa crescente indisciplina, incivilidade, como ausência de autoridade do professor. Mas todos nós também lembramos os discursos do Bourdieu, falando que a escola é aquele lugar de reprodução de uma cultura particular de uma classe e de universalização disso. Que é a autoridade da escola que faz com que nós reproduzamos as desigualdades sociais e que nós universalizemos a cultura de uma classe como uma cultura geral. Vocês percebem que os nossos discursos são absolutamente contraditórios? Ora, o que a gente está dizendo é o seguinte: a nossa autoridade se esvaiu e nós precisamos recuperá-la, resgatá-la. Há uma deputada que quer fazer por lei o resgate da autoridade do professor. Uma bobagem, como veremos. Então, por um lado, o que a gente está querendo é isto. Como é que a gente resgata essa autoridade? Como é que a gente restaura o passado perdido? E, por outro lado, nós mesmos nos colocamos numa posição de falar: não, eu não sou autoridade, o mundo não pode ter autoridade, porque autoridade significa violência, coerção, impedimento da liberdade do outro. O que essas duas posições têm em absolutamente comum? No que elas concordam? Duas respostas contraditórias, no mínimo, têm um ponto em comum. Elas aceitam a pergunta. Essas duas formas da gente olhar para a autoridade, que convivem dentro da gente, têm um ponto em comum. Elas confundem, em estrito senso, elas fazem como se fosse uma coisa só: autoridade, coerção, força e poder. Por quê? A coerção leva uma pessoa a obedecer. A autoridade leva uma pessoa a obedecer. A força leva uma pessoa a obedecer. O poder leva uma pessoa a obedecer. Logo, força, poder e autoridade são o mesmo fenômeno. Será que são? Eu vou propor uma pequena experiência mental que eu gostaria que vocês fizessem. Vocês não precisam me responder. Uma experiência em 3 ou 4 episódios em que vocês obedecem. Por exemplo, vocês estão andando na Avenida Paulista à noite e um assaltante aponta-lhes uma arma e me fala: me passa a sua carteira e o seu relógio. E você obedece. Você se depara com uma lei que é injusta. Você sabe que ela é injusta. Mas, por uma série de razões, medo da multa ou por uma convicção cívica, você obedece à lei, embora injusta. O teu chefe, o teu superior, te dá uma ordem absurda. Mas ele é o teu chefe e convém obedecê-lo. E a última, você vive um dilema moral enorme e você não sabe como reagir a ele. Você não tem repertório. E você se senta ao lado do seu avô, do seu pai, do seu tio, em alguém que você confia e fala: se você estivesse no meu lugar, o que você faria? Ele diz e você obedece. Vocês viveram 4 experiências iguais? Onde está a autoridade? Onde está a coerção? Onde está a força? Onde está a lei? São as mesmas coisas? Eu obedeço a alguém que me aponta uma arma porque eu sou coagido, não porque esse alguém tem autoridade sobre mim. Eu obedeço a uma lei por respeito à lei, não por autoridade do legislador. Eu obedeço a um chefe por conveniência, não pela autoridade. Mas eu obedeço a um conselho do meu avô livremente, porque nele eu confio. E aqui está a primeira chave para a gente compreender o que é autoridade. A autoridade, meus queridos, não se impõe, ela se interpõe numa relação. A força não precisa de relação. O bandido tem a força no seu revólver, o lutador tem a força nos seus músculos. A autoridade nós só temos numa relação com o outro. E numa relação em que eu acredito ao outro, pela sua sabedoria, pela sua experiência, pelo seu conhecimento da vida, algo
que eu acredito não ter no momento a minha resposta. Esta sim é uma relação de autoridade. Eu posso impor uma lei, mas eu não posso impor autoridade, porque a autoridade exige o reconhecimento do lugar legítimo de alguém. Exige que nós acreditamos que esse alguém ocupa esse lugar legitimamente. Exige, portanto, que nós tenhamos fé que o outro sabe o que está fazendo, mesmo que eu não compreenda o que ele está fazendo. Eu vou dar 2 exemplos simples. Nelson Mandela, uma autoridade política. Quando ele é eleito presidente da África do Sul, todos esperavam que se deflagrasse uma guerra entre brancos e negros. Um dos símbolos da cultura dos brancos era o rugby. O símbolo da cultura dos negros, o futebol. Todo mundo esperava que Mandela não reconhecesse a branca seleção de rugby. E ele fala, somos uma única nação, reconheceremos e apoiaremos. As pessoas não entendiam por que ele estava fazendo isso, mas confiavam no Mandela e assim o fizeram. Gandhi, na década de 30, quando quer fazer uma oposição pacífica à ocupação inglesa na Índia, pega um punhado de sal, que os hindus eram proibidos de produzir e vender, e fala, nós vamos até uma salina a pé. Caminha 30 dias. E começa, centenas, dezenas, milhares, centenas e milhares de pessoas o acompanham, sem saber onde Gandhi ia, mas porque confiavam que Gandhi sabia o que fazia naquele momento obscuro. Ora, essas 2 figuras nos apontam um segundo ponto fundamental, se a gente quer entender o que vem a ser autoridade. A autoridade sempre encarna em um alguém, na singularidade de uma pessoa. Mas é sempre um alguém que fala em nome de algo que é maior do que ela mesma. Gandhi falava em nome de uma cultura da paz, enraizada no povo hindu. Mandela falava em nome da busca da justiça de um povo negro oprimido, enraizado no tempo. Porque quando uma pessoa ocupa um lugar, supostamente de autoridade, mas que ela mesma não é capaz de fazer jus aos princípios daquele lugar que ela ocupa, ela pode ocupar o lugar legalmente, mas não tem a autoridade desse lugar. Se um senador da República ocupa a presidência do Senado da República, mas recorre ao dinheiro de uma empresa privada para sustentar a sua amante, não é nenhum moralismo se saísse do bolso dele. Mas se é o dinheiro privado para sustentar o seu vício privado, ele pode ter o lugar, mas não tem nenhuma autoridade do lugar que ele ocupa. Para alguns cristãos, eu não vou entrar nessa polêmica, mas eu só quero dizer, para alguns cristãos, um papa que ocupa o lugar de Pedro, que é o representante de Cristo, para ter autoridade, tem que aguentar toda a dor da doença. Porque Cristo hesitou, né? Lembram da frase? Afaste de mim esse cálice em face da dor. Mas ele foi até o fim. Esses princípios, eu só tenho autoridade na medida em que o lugar que eu ocupo em nome de algo que está muito além de mim, em nome de algo que me transcende no tempo e no espaço. E isto é absolutamente fundamental para a autoridade de um professor. Por quê? Porque essas crianças que chegam a nós, 7, 8, 9, 10 anos, estão entrando num mundo. E um mundo, meus queridos, que é opaco, que é difícil. Um mundo que a gente não sabe direito como nele se guiar. E é preciso que essas crianças acreditem em alguém a possibilidade de guiá-los num mundo absolutamente obscuro, que eles ainda não dominam, que eles ainda não sabem como se comportar. A autoridade é aquilo que diz como é que eu me comporto à mesa, como é que eu me comporto numa sala de aula, como é que eu me comporto em face dos outros, o que é justo, o que é injusto. Isso é uma questão muito difícil. E se eles não tiverem ninguém, eles estão abandonados. A autoridade não significa, portanto, que eu considero o outro como incapaz de fazer as suas decisões. A autoridade simplesmente e tão somente significa que nesse exato momento eu posso olhar para o outro e reconhecer que a minha experiência pode ajudá-los a construir o seu próprio caminho. Veja, há autoridades que permanecem distantes e que nunca serão superadas. Pensem vocês o que é a autoridade do pai em relação ao filho. Um filho continua sendo filho do seu pai,
aos 10, aos 15, aos 20, aos 30. Se ele tiver sorte de seu pai estar vivo, aos 50. E o lugar do pai continua sendo o mesmo, e o lugar do filho continua sendo o mesmo. A autoridade de um professor sobre um aluno, não. Porque a autoridade que nós exercemos sobre o aluno é uma autoridade temporal que está não só fadada a desaparecer, como nós trabalhamos exclusivamente para que ela desapareça. A autoridade que nós exercemos é, portanto, guiar aquele que ainda não sabe aonde chegou, pelos caminhos difíceis de um mundo opaco, complexo, até que ele seja capaz de guiar-se sozinho. E é esse paradoxo, que é a ideia de que nós só podemos ajuizar sobre o que é bom, belo, feio, aceitável, depois que nós internalizamos a autoridade daqueles que ajuizam o que é bom, belo, feio. Quer dizer, o que me leva a um dia, por exemplo, poder olhar para um quadro e falar, isto é belo. Fazer o meu juízo estético daquele quadro. É o fato de que eu convivi com pessoas que eram capazes de fazer um bom ajuizamento. É o fato de que, num determinado momento, esta autoridade que era externa a mim, vive dentro de mim. A despeito de que talvez a pessoa que se internalizou em mim já tenha morrido. Ora, é esse tipo de autoridade que me parece que a maior parte dos discursos que recusam a autoridade não querem ver. Eles não querem, eles têm boas razões, porque por vezes a gente faz essa identificação muito clara de que esse lugar de autoridade, que é um lugar assimétrico, né? Alguém que já vive no mundo há muito tempo, com alguém que chegou nele há 7 anos, 8 anos. Fala, esse é uma forma, a simetria é uma maneira, uma relação violenta. Não, não é. Não necessariamente. E nem o oposto necessariamente é assim. A relação entre iguais é sempre uma relação não violenta? Opa! Você já viu os meninos na hora do recreio brincando? Vocês já viram ele quebrando pau? São iguais. Significa que elas não são violentas? Não é possível que uma relação entre homem e mulher, iguais em direitos, seja uma relação marcada pela violência? Como é possível que ela seja marcada pelo respeito? É possível que uma relação assimétrica como o pai e o filho seja marcada pela violência? Sim. Mas é perfeitamente possível que uma relação assimétrica como pai e filho seja marcada pelo respeito, pela consideração do outro, pela consideração da integridade do outro. A assimetria não me diz se a relação é violenta, se ela é castradora, nada. Ela só me diz, é uma assimetria. É uma relação entre desiguais, temporariamente desiguais. Ora, é a recusa em perceber que autoridade não significa violência que faz com que prospere entre nós um discurso que nos retira de um lugar de ser aquele em quem um jovem e uma criança pode depositar a confiança para fazer um juízo. E é por isso que, por exemplo, pouco a pouco, a gente tem sido obrigado a renunciar à ideia de que nós somos professores. Nós passamos a ser mediadores, facilitadores da aprendizagem, companheiros mais velhos. Meus queridos, eu sou professor. Eu ensino. Não quer dizer que eu não aprenda com os meus alunos. Eu aprendo também com os meus alunos. Mas veja, se algum grande aluno, ótimo aluno, entrar na minha sala de aula, fizer tudo o que ele tem que fazer, nunca me ensinar nada, ele pode continuar sendo um bom aluno. Mas se eu saio de um semestre com os meus alunos da universidade e não lhes ensinei nada, eu não sou um bom professor. Ensinar é o nosso ofício. E ensinar pressupõe que nós temos algo a dizer para essas novas relações. E a gente não tem que ter vergonha de ocupar esse lugar, de quem educa, de quem se responsabiliza pelo mundo, de quem tem algo a dizer para as novas gerações. E assim também, a gente pouco a pouco começou a expulsar o lugar que esse outro ocupa na nossa relação. A gente já não fala mais de aluno, a gente fala de criança. Criança existe em sociedades que não existem em escolas. Aluno significa que aquele ser que é uma criança veio à nossa instituição escola e se transformou num novo ser. Aluno. Né? Que se relaciona não com pai, irmão, mas com professores. Né? É nesse sentido, portanto, que me parece que a gente tem dado excessiva atenção às patologias que merecem ser denunciadas de um uso abusivo da autoridade. Embora, é claro, né, gente? Toda vez que eu lanço mão da coerção, da força, é porque a autoridade acabou. Quando eu tenho que ameaçar de bater, é porque a autoridade já não mais existe. Mas essa patologia da autoridade, que é a violência, a gente sempre percebeu. O que falta para a gente fazer, me parece, é dar atenção
patologia da não autoridade, de uma pretensa liberdade que abandona nossos alunos sem condição de fazer as suas escolhas. É o fato de que, por vezes, nós renunciamos ao nosso legítimo lugar de professor e deixamos que uma televisão privada, por exemplo, diga sem receio aos nossos alunos o que é o bom, o que é o belo e o que é verdadeiro. E nós, que somos talvez a única instituição pública que ele frequenta, fica com medo de dizer isto é bom, isto é mal, como se o simples fato de eu dizer que isto é bom ou isto é mal fizesse com que o aluno fosse incapaz de, por ele mesmo, um dia chegar a dizer isto é bom e isto é mal. Que contraria toda a experiência de vocês, né? Todos vocês foram expostos a juízos éticos e estéticos ao longo da vida de vocês. Juízos contraditórios. E talvez se não tivessem sido expostos a eles, jamais seriam hoje capazes de fazer os seus próprios juízos. Perdão, um minutinho que minha garganta secou total. Ora, portanto, me parece que se eu quisesse me propor essa tarefa aqui hoje com vocês, de procurar qual é o lugar da educação na relação escolar, seria recusar as duas propostas que nos vêm. Recusar a ideia de que eu poderia restaurar a autoridade do professor com um decreto, tal como pressupõe a deputada Cida Borghetti. Que a moralidade, o respeito, bastaria uma lei para que ela se instalasse. Eu escrevi uma carta aberta a Cida Borghetti, fazendo a seguinte proposta. Se as nossas escolas são lugares onde se perdeu o respeito e uma lei é capaz de restaurar o respeito, eu proponho à nobre deputada que proponha a lei que se restaure o respeito dentro da Câmara e do Senado da República Brasileira. Se uma lei, não é? Se uma lei é capaz de modificar e instaurar a autoridade, faça valer entre vós. Ora, uma lei, talvez, eu duvido muito, mas ela talvez leve alunos à obediência, jamais ao reconhecimento da autoridade de um professor. Por outro lado, é preciso também recusar esse banimento sumário da legítima autoridade se estabelecendo numa relação educacional. O que eu acho que a gente teria que pensar aqui? Em primeiro lugar, da onde vem essa ideia de autoridade? O termo vem, tal como o fórum, da língua latina, da experiência romana. Era o Senado romano que tinha auctoritas. E olha que interessante, o que significava o Senado ter autoridade? Que o Senado tinha poder? Não. O Senado não tinha nenhum poder na Roma Antiga. Ele não era capaz de implementar políticas públicas, ele não votava leis. Sabe o que o Senado fazia? Ele autorizava uma lei. O que isso queria dizer? Que quando alguém do poder executivo, alguém que tinha poder político, ou o povo que tinha poder, propunha uma lei, o Senado examinava a lei e fala, isto é de acordo com a tradição romana ou não. Era uma espécie de Suprema Corte. Dizia, isto é legítimo ou não é legítimo. Quando o Senado dizia, isso é legítimo, a lei aumentava o seu consenso para o povo. Se ele dizia, isso não é legítimo, ela diminuía. Não queria dizer que ela deixava de ser lei. Alguém poderia ter uma lei recusada pela autoridade do Senado e continuaria valendo como lei. Mas ela perde a força da sua legitimidade, vocês percebem? Isso é auctoritas. E no que os caras se baseavam, no que os senadores se baseavam para dizer, esta lei tem legitimidade? A lei que era de acordo com o princípio da fundação de Roma, que estava de acordo com a traditio, da onde vem a palavra tradição. Mas o que era traditio? A tradição era a fundação, eram os princípios que guiaram Roma. Uma ideia ainda hoje importante, né? Algum de vocês notou como que o Obama, quando fez o seu primeiro discurso, e belíssimo discurso de posse, quando ele queria falar que os Estados Unidos tinham que combater o terrorismo internacional sem violar os direitos humanos, isso era um assunto delicado, né, naquele momento político. Porque tudo que os Estados Unidos tinham feito era prender essas pessoas em Guantánamo, onde eles não tinham nenhum direito. Como que ele fala? Ele fala, então, temos a obrigação de combater o terrorismo com respeito aos direitos humanos. E da onde ele podia receber algo que aumentasse esse seu poder?
que fizesse crescer a legitimidade dessa sua ideia. Ele fala, assim nos ensinaram os nossos pais fundadores. Aqueles que fundaram a República Americana pensavam assim, portanto é assim que nós agimos. Quando Hugo Chávez chama a sua revolução de revolução bolivariana. Por que Bolívar? Porque ele é o fundador da América Livre. Eu recorro ao passado, vocês percebem? Eu recorro à fundação como é de lá que emana o princípio que me dá o lugar legítimo. É isso que o Senado faz. A sua lei é legítima se ela estiver de acordo com os princípios que regem a República Romana. Porque essa República Romana está enraizada no tempo. Os senadores romanos acreditam que eles têm autoridade porque as leis de Roma não são obra de um único homem, são uma obra histórica que está no tempo. Roma é a cidade eterna. Vocês percebem? Portanto, em Roma, a educação nunca se separa do vínculo que cada romano tem com o passado da sua cidade. Por isso, Políbio, o grande educador romano, fala, para que nós educamos os nossos jovens? Para que eles sejam dignos de seus antepassados. Não é uma ideia nem um pouco besta. Significa que eu, por exemplo, professor da Universidade de São Paulo, tenho que olhar para o meu passado e falar, quem me antecedeu? José Mário Pires Azanha, Florestan Fernandes, Antônio Cândido. Eu tenho que ser digno de ocupar esse lugar firmado no passado. Essa é a autoridade fundada na tradição. O problema qual é? Nós vivemos um tempo em que o passado não é concebido como algo que lança luz. Desde quando? Desde a modernidade. Portanto, o passado não nos autoriza mais. Está claro? Não é do passado que eu retiro mais autoridade. O que o tempo moderno inventou para colocar no lugar do passado? O futuro. Né? E essa é a ideia que a gente tem até hoje. O que é o futuro? É porque todos os modernos, né? Comte, Marx, etc., como que eles vão pensar a história humana? Eu penso a história humana como uma história do progresso. Né? Vocês não falam isso? Em pleno século XXI, como é possível que isso aconteça? Essa frase vocês pressupõem que se ela tivesse acontecido há 200, 300, 400, 500 anos atrás, tudo bem. Mas hoje, nós progredimos, não? Somos melhores que os nossos antepassados? Nós não temos nenhuma evidência disso, gente. Essa é uma ideia completamente louca. Nenhum dos nossos antepassados matou milhões de crianças e velhos em campos de concentração. Eu não sei de onde a gente tira a ideia de que nós somos tão melhores assim que os nossos antepassados. Mas a ideia moderna qual foi? A ideia de que o passado só é importante porque ele prepara o presente e prepara o futuro. A humanidade caminha para alguma coisa que é melhor do que hoje. No positivismo, ela caminha para uma civilização tecnológica, científica, sem as ilusões do passado. No marxismo, ela trabalha para uma sociedade sem classes, que abolirá a dominação. Mas é sempre o futuro que me autoriza o presente agora. Você percebe? Essa é a grande transformação. Você percebe? O que está acontecendo é o quê? Qual é a forma que nós, seres humanos, hoje nos relacionamos com o nosso tempo? Como é que nós nos relacionamos com o nosso passado? O nosso passado é a luz do presente? Ou ele é a preparação para o presente, tal como pensam os modernos? E como é que nós nos relacionamos com o nosso futuro? É o nosso futuro que nos diz como é que nós temos que educar os jovens de hoje? Esse é o projeto moderno. Não é? A gente educa o cidadão para o amanhã. Essa era a ideia moderna. E que viveu sem grandes problemas, enquanto a escola soube muito bem se equilibrar. Qual é? O futuro aponta para onde? Para esse cidadão participativo, para a abolição da classe. O futuro me diz aonde eu vou chegar. E como é que a escola prepara para o futuro? Paradoxalmente, dando os conteúdos do passado. É assim mesmo. E a gente fez isso muito bem. Até que a temporalidade nossa muda. Como eu falava no início, voltando lá ao comecinho da minha fala. A gente vive uma geração, e é a eles que a gente tem que educar. Uma geração que pichou na parede há 40 anos atrás, no future, né? Lembra? Sem futuro. Uma geração que já não acredita mais que o futuro é a promessa e a redenção da humanidade. E, por outro lado, uma geração que também não acredita que os exemplos do passado, né, são a fonte e que a gente deve educar para ser digno do passado. E como é que a gente, com a escola, se faz? Eu acho que, por vezes, a gente tem tido a ideia impossível de restaurar o passado. Sabe por que é impossível? Bom, primeiro porque não dá para restaurar. Depois, se desse, qual vai ser o resultado? Suponha que a gente restaurou a escola de 100 anos atrás.
daqui a 100 anos nós estamos em crise de novo. Porque o tempo passa e a mesma crise vem. Mas também a gente se deixou-se embair pela ideia de que a escola se funda só no futuro. Não é assim? Nós prepararemos os nossos alunos para o mercado de trabalho do ano 2020. O que será o mercado de trabalho do ano 2020, meus queridos? Haverá mercado? Haverá trabalho? Haverá 2020? Esses são os nossos jovens. Enfim, é aí que reside, a meu ver, é nesse regime de temporalidade, nessa forma pela qual a gente tem que encarar a nossa autoridade, que reside a fonte dos nossos dilemas. É claro que eu não tenho uma resposta salvadora para isso, uma panaceia. Eu tenho só um ponto de reflexão com o qual eu encerro. É essa ideia de que nós podemos, sim, admitir que nós vivemos num mundo no qual o passado deixou de ter valor. Que nós vivemos num mundo no qual a crença no futuro redentor se esvaiu. E que os nossos jovens são presentistas. Mas que talvez a gente possa tentar fazer com que a escola se preserve como um lugar em que as diferentes temporalidades do viver humano coexistam. De que, a despeito de um mundo que cultua a tecnologia e a obsolescência das práticas e valores, a gente construa no espaço escolar um lugar onde os nossos antepassados dignos tenham espaço. Um lugar no qual a gente não precise renunciar à promessa de um futuro, mas também um lugar no qual a gente acolha, receba e respeite esses jovens que vivem no seu presente. É daí, me parece, que nós podemos constituir condições e possibilidades de uma relação de autoridade, que nós jamais poderemos impor. Porque é preciso que, de alguma maneira, aqueles que são jovens depositem, acreditem a nós a confiança de que nós temos algo a lhes dizer, que nós temos algo de bom para lhe mostrar, seja em relação ao passado, seja em relação ao futuro. Ok? Eu gostaria de parar por aqui, porque eu queria poder ter tempo, até falei isso com a Maria, eu sei que no protocolo, uma conferência de abertura encerra e não há questões. Eu acho que muito mais importante do que o protocolo, para mim, é poder ouvir e debater vocês sobre esse tema. Sobretudo porque, eu confesso para vocês, é a primeira vez, né? Vocês todos podem estar com um cargo de gestão, mas são todos professores, né? É a primeira vez que eu apresento essas minhas reflexões em público. A gente nunca acerta a mão, né, ao apresentar uma primeira vez. Então, para mim, é absolutamente fundamental que eu possa passar a palavra a vocês. Eu não sei se tem um microfone aí que possa rodar. E o que eu vou propor é ouvir 2, 3 questões, 4 questões, e a partir daí tentar propor algumas reflexões para vocês. Getúlio vai, está descendo ali. Esse daqui agora funcionou? Ok. Eu pediria sempre que se vocês pudessem se identificar, né, antes da questão. Tem uma questão em algum? Professor, parabéns. Meu nome é Getúlio, sou diretor de uma escola infantil e já fui diretor de escola de ensino fundamental na rede municipal também. Tua fala é bem interessante, vai em encontro a uma reflexão que eu tento fazer na minha unidade escolar. O lugar que o grito tem na escola. Então a gente ouve o grito, ele generalizado, né? Todo mundo grita com todo mundo, né? E parece que o exercício do grito é um exercício de uma autoridade. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, porque é uma expressão recorrente nas unidades educacionais, inclusive nas unidades educacionais infantis, né? Pessoas adultas gritando com crianças de 3, 4, 5 anos. Como o senhor vê isso e que dica o senhor daria para nós gestores para combatermos essa prática?
fazer uma rodada, ok? Pode ser? A gente vai... Eu não ia gritar, não. Quem for fazer pergunta, se pudesse já vir aqui, tá? E eu vou pedir para o Domingos vir aqui, porque ali vai gritar também. Deu um susto. Professor, obrigado pela palestra. E meu nome é Domingos, eu sou supervisor escolar e professor na rede estadual. E como professor, eu me deparo todos os dias com o problema da autoridade. Quando o senhor foi desenvolvendo a sua palestra, né, eu ficava tentando identificar como é que eu ia me comportar, já que esse é um problema que todos nós, professores, nos deparamos todo dia, não tem escapatória. Como é que você trabalha a questão da autoridade sem ser autoritária? E fiquei um pouco frustrado, na verdade, quando o senhor falou assim, bom, eu fui até aqui, né? Levantei as questões relativas aos problemas que a gente tem. E eu fiquei um pouco frustrado nesse sentido de como é que eu vou fazer, né? Se eu não posso me apoiar no passado, porque as crianças não acreditam no passado. Não posso me apoiar no futuro, porque as crianças vivem o agora, eles querem a resposta agora. A autoridade ainda continua sendo aquilo que nós fazemos com os nossos pais, ou seja, eu acredito nele porque ele me traz algo de bom, me traz valor. É isso que o senhor está falando? Eu sou Vera, diretora de uma IMF Olegário Mariana, Escola Municipal do Ensino Fundamental. Eu quero parabenizar realmente, porque eu fiquei muito feliz de poder ouvir da forma como o senhor abordou. Porque a grande questão que eu vejo mesmo na IMF, no ensino fundamental, é a questão todo dia. O que nós fazemos com a indisciplina? E aí, assim, pela experiência que eu tenho, são 4 anos de ensino fundamental, eu sempre percebi assim, aonde é que ficava a fala do aluno, em que momento ele vai ser ouvido. Então, assim, em pequenas tentativas, depois de uma longa reflexão, a gente conseguiu fazer um fórum dentro da escola. Mas conseguimos, de uma certa forma, ouvir. Mas ainda vejo que isso é muito pequeno e vejo que tem que isso... Hoje eu vejo assim um socorro e um grito, quando você ouve esse aluno, que os pais, eles também estão pedindo por socorro, porque ninguém mais consegue com esse aluno. E ele é um aluno presente, porque realmente ele é um resultado dessa nossa nova era digital. E aí, realmente, eu encontro também essa questão do impasse. Eu vejo que tem que acontecer uma formação. Agora que nós estamos perdidos, nós estamos perdidos. Sim. Alô? Oi. Vamos... então, vamos fazer mais uma? Porque a gente vai... Tá, ou a gente faz um ciclo e volta para as duas. Pode ser? Vocês aguentam? Eu vou tentar ir rápido, porque senão acumula pontos demais. Vocês ficam aqui pertinho, não lhes caça a palavra. Vamos começar com a questão do Getúlio, do grito. Tentando entender aqui... Getúlio, o grito como um símbolo de uma violência simbólica. Então, vamos pensar ali... O grito é quase que um tapa não físico, né? Ele cumpre a mesma função, é claro que é muito melhor alguém gritar do que te estapear, mas vamos começar com o tapa, né? O que significa o tapa? É claro que ele não tem nada a ver com a autoridade, né? Quando eu bato, é porque eu não tenho autoridade.
eu preciso ter força. Agora, fundamentalmente, o que o tapa faz é calar o outro. A violência nos emudece. A violência tira do outro a condição de sujeito dotado de palavra que fala comigo. Esse é o sentido da violência. Em grande medida, o grito também. O grito é a ideia de que a força substitui a razão. A razão é um argumento. Então, em vez da gente trabalhar com a força do argumento, a gente adere ao argumento da força. Esse é o grito. Essa é a prática. E o grito é para nós uma forma de incivilidade. Civilidade vem disso, civis, né? Urbano, da vida urbana, da cidade romana. O que significa incivilidade? Significa que não estou me aderindo a regras do viver junto na cidade, desse espaço que nos é comum. Okay? Ora, é evidente que essas regras, muitas vezes a gente fala, mas os caras vêm de casa, em casa eles têm a experiência do grito. É claro que tem, muito frequentemente tem mesmo. O problema é que assim é a vida. A casa é um espaço privado. O espaço das civitas, da cidade, da civilidade, é frequentemente o primeiro espaço. Claro, é muito mais fácil quando ele já vem de casa, mas o primeiro espaço é nosso da escola. Então a nossa questão é, como é que a nossa escola substitui o grito nas suas práticas? Claro, o mais comum é a gente gritar para o nosso aluno, né? Não grite! Né? O ponto é, como é que a gente aprende? Né? É isso mesmo. Agora, isso significa o quê? Que as práticas sociais, muito mais do que a instrução, elas são cultivadas pela própria prática. Né? A gente precisa se transformar como prática. Nossa grande questão é a seguinte, como é que a gente, que está no automatismo, né? Qual é o automatismo? O automatismo significa que a gente reproduz aquilo que recebeu. E vai reproduzindo, reproduzindo, reproduzindo. Sabe que tem uma passagem que eu amo da Hannah Arendt, é quando ela define o que é liberdade. Né? A gente sempre pensa a liberdade nesse sentido assim. A liberdade a minha liberdade termina onde começa a do outro. Significa a liberdade é a ausência de limites e para eu ser livre eu preciso estar sem o outro. A Arendt pensa a liberdade de um jeito completamente diferente. A liberdade é o quê? Não é a liberdade em relação ao outro, é em relação ao passado. A liberdade é a gente poder romper com aquilo que nós herdamos e automatizamos. Por exemplo, por que ela vai dizer o ser humano é um ser livre? Não é porque ninguém o coloca nenhum limite. É pelo simples fato de que a gente sabe que as coisas tendem a se reproduzir. Por exemplo, o menino que é espancado pelo pai tende a ser um pai que espanca o seu filho. Que por sua vez será um filho que será também ele espancado. Mas de vez em quando acontece algo miraculoso, não é? O menino no meio de um lugar absolutamente violento rompe e vira um pacifista. Isso significa que nós somos seres livres. Nós somos condicionados pelas nossas condições. Mas isso não quer dizer que elas nos determinam inexoravelmente. A gente é possível romper com práticas. Liberdade em Arendt significa que nós somos capazes de, por vezes, romper com tudo aquilo que era esperado, que era a reprodução. Né? Vou lembrar Mandela de novo. Né? Todo mundo esperava que quando Mandela tomasse o poder seria a vingança. Porque nós sempre agimos assim. E não foi. Isso significa que nós somos capazes de começar algo completamente novo. E a gente começa pela prática. Quanto à questão do grito, se eu fosse pensar assim mesmo como eu faria, enfim, primeiro, vamos ter consciência de que a gente automaticamente parte pelo grito. E vamos começar a inaugurar uma outra forma, que é o silêncio, por exemplo, no meio do grito. Eu diria para vocês, assistam com muita atenção um filme lindíssimo, né, que eu trabalho, às vezes, com formação de professores, trabalhei lá no Butantan, quando a gente trabalhou junto com formação de professores, que é a Língua das Mariposas, numa série que todas as crianças berrando, gritando, o professor vai para a janela, para, espera, silenciosamente e quieto, que os alunos parem de gritar. E os alunos gritaram, e alguma hora acontecem esses milagres, esse rompe. Como que a gente, professor, é capaz disto? Como que a gente, numa reunião de professores, é capaz de cultivar a palavra sensata? A gente vai precisar se policiar. E vai precisar entender que a formação de um hábito como não gritar não vem da simples informação, não grite. Ele vem de uma prática repetida, como todos os hábitos. Se eu for um pouquinho além, então, tentando juntar as duas últimas questões que têm a ver com autoridade e disciplina. Ora, quando o professor fala assim, eu entendo a decepção no sentido,
Quando você ia mesmo chegar na hora de falar o que eu faço, você fala, bom, enfim, eu trouxe a questão. Eu vou dizer para vocês, eu não tenho de fato a resposta, mas posso dizer para vocês, se eu tivesse eu não daria. Porque, por duas questões, eu não creio que as soluções para os problemas concretos de um professor possam ser dadas por um pesquisador da universidade que não está na sala de aula. Eu acredito que vocês são seres inteligentes, capazes de dar as soluções para os seus problemas locais. Terceirizar a definição significa acreditar que os técnicos têm o poder de solucionar os nossos problemas, significa dar uma resposta tecnocrática. Todas as vezes que nós tratamos um assunto político tecnocraticamente, o que acontece é que mesmo uma boa ideia se esvai. Progressão continuada. Progressão continuada foi uma luta dos educadores progressistas para que toda criança, mesmo aquelas que não sabem resolver uma equação de segundo grau, balancear equações químicas, possa continuar a sua escolaridade. Porque é perfeitamente possível que alguém não saiba balancear a equação química e entre numa faculdade, se diplome, se forme, faça mestrado, faça doutorado, dê aula para professores de química, esse que vos fala. Não sei balancear a equação química. Isso não poderia impedir o meu direito de continuar a escola. Ora, entender isso é algo que significa apostar na capacidade intelectual do professor entender um objetivo político. Se eu faço de um objetivo político, de uma medida pedagógica, um ato técnico, tecnocrático, e se o professor não vê nessa resposta algo que é dele, ele se desonera do êxito. Assim aconteceu. Os professores se desoneraram do êxito quando a Secretaria Estadual de Educação berrava nos nossos ouvidos de que isto era um achado da psicologia, isto é a mais pura ciência. Nós nos desoneramos do êxito de fazer com que a progressão continuada representasse a democratização da permanência dos alunos na escola. Então, o que eu acredito mesmo é que nós temos que parar e falar, então, nesta escola, com esse quadro, como nós fazemos para enfrentar o nosso problema da autoridade. Mas, em primeiro lugar, para enfrentar o problema da autoridade, nós temos que ter, isso sim eu acredito que a universidade pode fazer, clareza. A autoridade não é o mesmo que coerção. Por vezes, o que nós gostamos mesmo, o que nós queremos restaurar, é o poder de coerção do professor. Então, é isto mesmo? Se for, então vocês vão discutir isso. Como é que nós restauramos o poder de coerção? Se for autoridade, nós vamos ter que falar, então, o que é autoridade? Autoridade significa, portanto, a chave, e você tem razão na sua pergunta, a chave da autoridade significa o seguinte, há uma relação de crédito. Alguém acredita a mim um saber, uma experiência, uma capacidade, ele acredita a mim, não sou eu, que me digo o portador desse crédito. Ele acredita a mim um saber, uma responsabilidade, uma atitude em que ele confia. A nossa questão é, como eu sou digno da confiança desses jovens? Eu não tenho resposta. E nenhuma resposta pode ser geral. Nenhuma resposta. Procurar uma resposta geral para isso seria tão ingênuo quanto procurar a pílula que cura todos os doentes de todas as doenças. Ela não existe. Nós podemos vender essa ilusão. Em geral fazemos, cobramos caro por isso. Hein? Atravessamos os oceanos para vender essas ilusões aos professores. Eu não compartilho. Prefiro que vocês tenham a angústia da pergunta. A filosofia não é um estoque de resposta. Ela é um convite à interrogação. Como é que vocês fazem isto? Então, é isso que nós temos que nos pensar e falar. Nós, professores, e aí, por último, eu diria assim em relação a isso. Nós, professores, temos que ter a coragem de falar o seguinte, nós temos experiência, meus queridos. Nós já fizemos coisas melhores e piores. Os nossos pares têm experiências. Né? Como é que a gente pensa? O que a gente quer? Ganhar a confiança, a credibilidade? Como é que a gente vai fazer isto? Né? Parece-me que a gente pode também pensar uma outra coisa. Aquilo que nos afasta desse lugar de ter crédito. Porque essa relação de confiança é sempre mútua. Um professor que não crê
que aquele aluno será capaz de algo, não vai ser objeto de confiança desse aluno. Um professor que crê que porque o aluno é favelado, porque é negro, porque é pobre, o seu destino está selado, jamais terá confiança. E além do mais, é um profundo equívoco, né? Porque ele crê saber quem é aquela pessoa pela simples identidade social dele. O fato não é esse, né? O fato é que as pessoas nos surpreendem. A gente nunca sabe quem é. Eu sempre brinco assim, Emílio Garrastazu Médici, não sei se vocês lembram, foi um ditador brasileiro dos anos 70, era um fofo bebê de olhos azuis. Até que ele mostra quem ele é. E Mandela era um negrinho obscuro da periferia de Joanesburgo. Talvez aquele que um professor olharia e falava, daí não sai nada. Quem somos nós para saber quem serão as nossas crianças? Eles podem ser qualquer coisa. E nós temos que respeitar o direito deles a ser. E temos que confiar que eles podem ser algo que eles vão fazer. Sem o que não haverá confiança. Volto em alguma das outras coisas. Disciplina, por último. Disciplina e autoridade. Veja, é perfeitamente possível desenvolver disciplina sem ter autoridade. Embora, em geral, a autoridade exija disciplina para o seu funcionamento. A nossa grande questão, de novo, é pensar o que significa disciplina dentro do contexto escolar. Parece-me que na nossa história, a escola adotou sempre um lugar de disciplina heterotópico. Né? Hetero é outro e tópico lugar. Um lugar da disciplina na escola sempre foi um lugar alheio da escola. O primeiro modelo disciplinar da escola foi o monastério. A disciplina monástica é a disciplina da rejeição do corpo. É a disciplina que quer só a alma e que quer que o corpo se afaste do mundo. Essa é a disciplina do monastério. Então, portanto, era preciso elevar a alma às coisas mais elevadas. Isso era a primeira ideia de disciplina. Ela, no século XIX, sofreu uma profunda transformação, porque o próximo lugar, a próxima heterotopia, não era mais o monastério, mas o exército. Era a disciplina da normalização, a disciplina da uniformização. E quando o século XX recusou esses dois lugares heterotópicos da disciplina, ele colocou um outro que também não é escola, que é a política. A política é o lugar dos iguais, dos adultos iguais. E a gente importou. Daí, claro, a frase que é interessante em alguns sentidos e desinteressante em outros, de que todo educador é educando e todo educando é educador. Como se a gente postulasse a ideia de uma equivalência e simetria entre nós e os nossos alunos. Ora, eu vou insistir nisso. É verdade que eu aprendo dos meus alunos. E também é verdade que os alunos aprendem de mim. É verdade que todo ser humano ensina algo aos outros seres humanos. Por exemplo, eu tomo um ônibus e pergunto para o cara, onde é que fica a rua direita? E o cobrador do ônibus me diz, é a terceira rua à esquerda. Ele me ensinou algo. Só que isso é um acidente na vida do cobrador de ônibus. Isso é um acidente na vida do meu aluno. Essa é a forma pela qual eu escolhi me inserir no mundo, é ensinar. Se eu não a cumpro, eu sou um mau profissional. Se um cobrador não cumpre, ele não é necessariamente um mau profissional. A assimetria que existe entre professor e aluno, que, como eu insisto com vocês, é uma assimetria marcada no tempo para deixar de existir, é uma assimetria temporária, que trabalha, ela não é uma assimetria constitutiva da pessoa, que nem a assimetria que existe entre o sacerdote e o fiel. O fiel nunca será o sacerdote. Um aluno pode vir a ser um professor e ele necessariamente será um cidadão igual a mim. Ela é uma assimetria social, mas ela é uma assimetria do lugar que se ocupa. Da mesma maneira que todo mundo que é pai também é filho de alguém. Mas uma coisa é eu me comportar como pai, outra coisa é eu me comportar como filho, mesmo aos 50 anos de idade. O meu lugar é diferente. E o que me parece, por último, aí eu vou voltar na segunda e mais instigante das perguntas, que é como fazer, e eu só posso dizer para vocês como não fazer, é a gente tomar o lugar de professor, significa a gente assumir que o nosso lugar é este. E que é um lugar que a gente tem dificuldade de assumir. Por exemplo, a gente como pai está o tempo inteiro falando assim, eu sou um amigo do meu filho. Claro, se for uma expressão assim, tudo bem, é uma expressão sem querer dizer nada. Agora, um pai não pode ser amigo de um filho. O amigo a gente escolhe, o pai a gente não escolhe, foi dado pela vida.
O lugar de pai exige de mim uma responsabilidade que é completamente diferente do amigo. Ou do filho. Você percebe? Um pai que pelo menos não faça esforço para prover a subsistência do seu filho de 8 ou 10 anos de idade é um pai irresponsável. Mas um filho de 8 ou 10 anos de idade não tem que fazer esforço para prover a vida do pai. A responsabilidade de pai é completamente diferente da responsabilidade de filho. E a responsabilidade de um amigo é completamente diferente da responsabilidade de um pai. Então a pior coisa que a gente pode fazer para um filho é se recusar a ser um pai. Ocupar o lugar de quem é pai. A pior coisa que a gente pode fazer com um aluno é se recusar o lugar de ser professor. Eu tenho que cumprir esse meu papel. Isto que ele espera de mim, isto que ele quer de mim, mesmo que ele resista. É claro que ele vai resistir, tal como os nossos filhos resistem, né? Vocês acham que a Moana senta na mesa e fala: pai, me ensina a comer educadamente, sem ser com a boca aberta. Estou sedenta para ser uma menina educada. Não! Cada vez que eu tento fazer aquele uma visigodinha, certo? Uma ostrogodinha. Cada vez que eu tento fazer daquilo, gente, ela resiste, é claro que sim. Agora, o que se espera de mim, se amanhã ela continuasse, daqui a 20 anos ela continuasse sendo uma visigoda, vão falar: meu, onde é que estava o pai dessa criança? Vocês percebem? Onde é que estava o pai? Não onde é que estava o amigo. Porque o amigo falou: meu. Vocês percebem? Então, é possível que a gente faça tudo e ainda assim esta relação de autoridade não emerja. Mas há certas coisas que, se nós fizermos, nós garantiremos que não vai emergir. O que eu estou dizendo para vocês é isto não, aquilo não, aquilo não. E vocês podem até achar que é um pouco autoritário só ficar falando não, não e não. Mas eu posso dizer para vocês, os mandamentos da lei judaica e cristã não são autoritários quando eles dizem não. Não pisar na grama não é autoritário. Não cobiçar a mulher do próximo, não roubar, não... Sabe por quê? Eles me permitem todo o resto. Né? Todas as outras são permitidas. Esta não. Quando eu digo não pisar na grama, eu posso ande por qualquer outro lugar, menos aqui. Autoritário mesmo, meus queridos, é dizer ande pelo cascalho. É o único caminho. Por vezes, dizer não, isso serve inclusive para autoridade. Não é ser autoritário. É simplesmente falar, isto não, tudo aquilo sim. Se não fosse esse não na vida da gente, a gente não sairia. Pensem no que é para Freud a castração edípica. Né? O que é? É quando o pai vira e fala assim, esta mulher não. Agora, esta mulher não foi escolha, foi a sua mãe, o destino te deu. Quando eu te falo não, esta mulher não, você está livre para toda e qualquer outra. Só. E enquanto eu não disser esta não, você não está livre para nada, meu caro, porque você está ligado umbilicalmente com aquela. O não, nesse sentido, às vezes é libertador. A autoridade do não pode ser libertadora, desde que ela não seja excessivamente castradora. Vamos para o segundo bloco das questões? Boa tarde, Geraldo, diretor da MF Carlos Augusto. Queria falar, talvez menos que pergunta e mais reflexão em relação ao imediatismo, porque o imediatismo que se vive a sociedade de hoje não está mais só no aluno, mas está em todos nós. Né? E falar um pouquinho sobre a autoridade, que eu acho que a autoridade perpassa um pouco pelo domínio do que faço e pelas perguntas que faço sobre o que estou fazendo. Né? Quando eu acredito naquilo que eu faço, quando eu aproximo de alguma forma a minha fala da minha ação. Mas uma das coisas que mais me angustia, e quando o senhor fala aí, praticamente me responde, meu questionamento é o seguinte, a gente vive refletindo. A escola está em crise desde desde Platão. Ela vive em crises e constantes transformações. E a gente fica sempre refletindo como educador, e às vezes isso nos causa algumas angústias, porque não é que se aparecer um bolo pronto, a gente vai apenas comê-lo, mas assim, a gente vai ver possibilidades de caminho. E às vezes as reflexões que terminam em novas reflexões, deixa a gente um pouco frustrado em relação às possibilidades, além daquelas que nós já temos dentro de nós, mas que às vezes a gente fica
meio perdido no achismo. Será que estou certo? Será que o que estou achando é isso mesmo? Né? Seria mais ou menos isso, professor. Bom dia, professor José Sérgio. Meu nome é Lisandra, eu sou coordenadora da IMF Marlene Rondelli no Ipiranga, e é bom revê-lo, porque fui sua aluna. O senhor colocou algumas coisas que fez referência ao que nós vivemos no nosso dia a dia. Uma delas, que está ligada à questão da progressão continuada, que se relaciona à fala do professor, que é: perdemos a autoridade quando a reprovação acabou. Né? Também da angústia da autoridade em saber quais os elementos legitimam sua autoridade. E geram confiança, respeito e reconhecimento. Né? Então, o senhor também falou que não tem aí elementos para nos dar que possam nos ajudar, de fato, a trilhar o caminho, mas elementos para dizer como não trilhar este caminho. Né? Fica claro que essas relações que nós estabelecemos são subjetivas e, por isso, não há receita para que nós resolvamos os problemas. Porém, qual o papel que a formação, o conhecimento, a reflexão, a paixão pelo saber, pelo fazer e o afeto pelos sujeitos, alunos, tem nesse caminho para a conquista do lugar de autoridade? Posso começar vou começar de trás para frente com a Lisandra, né? Primeiro, prazer revê-la e a outros ex-alunos também. Bom, veja, eu vou começar de novo com essa questão, né? Eu sei que ela incomoda por vezes quando eu falo, olha, estou aqui trazendo uma solução para o problema da autoridade. Qual o meu papel, então? De novo, meu papel não é dispensá-los de pensar. É convidá-los a pensar. A solução lhes dispensa de pensar. Entendo que quando eu os convido a pensar, eu não os considero como executores de ideias alheias, mas eu os considero como intelectuais públicos, capazes de pensar. Mas que por vezes precisam, tal como Sócrates, precisam ser mordidos pela mosquinha do pensar. Então a grande questão que uma reflexão teórica nos traz é convite a pensar. Eu não acho que essas questões sejam, Lisandra, estritamente subjetivas, eu acho que elas são locais. Né? Ou seja, elas são da interação de uma comunidade com seus professores, com seus alunos, e por aí vai. Nós perdemos, então, por exemplo, vamos pensar nessa questão. Quando eu penso ela pontualmente, eu consigo pensar. Perdemos a autoridade quando veio a progressão continuada? Não. Perdemos a força de coerção. A reprovação é um mecanismo coercitivo que nós perdemos e que facilitava o nosso trabalho. Eu não vou mentir para ninguém. Facilitava profundamente o nosso trabalho. O problema é, vamos dar nome aos bois? Isso sim a gente pode fazer e isso a teoria nos ajuda. Perdemos a força de coerção, não a autoridade. Se alguém precisava da prova, da ameaça da reprovação, da punição, para ser respeitado, ou para ser obedecido, não respeitado, esse alguém perdeu isso. O que ele perdeu não foi a autoridade, que nunca teve. Dá nome aos bois. Então o que você quer é isto, ter o poder dessa coerção. Talvez eu queria ter tantos poderes que eu não tenho, Lisandre. Tantos. O fato é que nós não temos. Então como nós trabalhamos sem este poder, esta força de coerção que não é autoridade? Né? E é bom a gente saber que ela não é. E por último pensar que... Então, na primeira questão, quando vocês dizem assim, vocês, né, talvez não seja só esse professor, né, mas vocês saem angustiados, né? Então eu falo, que bom. Seria muito ruim se em face do que tudo que nós vivemos, vocês saíssem tranquilos. Vocês estariam dormindo para o mundo. Tem que sair angustiado mesmo. Agora,
a última observação em relação a uma questão que eu acho que é absolutamente fundamental. E aí com isso eu encerro. Talvez uma das coisas que possa nos ajudar a criar as condições e possibilidade de acharmos um lugar de autoridade para as nossas ações, seja a reiterada pergunta: em nome do que nós nos autorizamos a educar os nossos alunos? Veja, a minha pergunta não é para quê. Isto todo mundo nos diz o tempo inteiro. Para quê? Nós educamos para que ele seja o cidadão de amanhã, para que ele tenha um lugar no mercado de trabalho, para quê? O que eu quero mostrar para vocês de diferença? A pergunta para quê, ou a resposta, né, para quê, a resposta dessa pergunta, para que serve? Veja, se eu faço isso para vocês, para que serve a mesa? Para pôr, eu vou dar uma resposta, poderia ter várias outras. Para pôr o computador. Imediatamente vocês fazem a próxima pergunta. E para que você quer pôr o computador na mesa? Para escrever artigos. Para que você quer escrever artigos? Para publicar esses artigos. Para que você quer publicar esses artigos? Para ter pontos na CAPES. Para que você quer... Eu posso fazer isso infinitamente, numa cadeia infinita de para-quês, de finalidades que não tem nenhum sentido. Para que estudar? Para ter um emprego. Para que ter um emprego? Para ganhar dinheiro. Para que ganhar dinheiro? Para comprar uma casa. Para que ter uma... É completamente diferente se eu fizer a pergunta: em nome do quê? Qual é o sentido? Porque tem coisas que não tem nenhum para quê, mas que são profundamente significativas na nossa existência. Eu vou dar os exemplos que eu sempre gosto de colocar. Faça a pergunta de novo, já que o tema veio aqui. Para que ter um amigo? Fala assim: eu quero ter um amigo para ele me emprestar o carro dele. Então não é amigo, meu querido. É uma locadora idiota, que não te cobra. Se você falar: eu só sou amigo dele para que ele me faça isto, seja lá o que for isto, emprestar dinheiro, emprestar o carro, me acolher quando eu vou para a cidade dele, você destrói a relação de amizade. E, no entanto, daria para eu perguntar para vocês: em nome do que você cultiva essa amizade? A resposta vem. Essa amizade tem sentido, embora ela não tenha uma finalidade determinada. Eu poderia ir para um monte de outras coisas. A experiência da paternidade. Se vocês perguntarem: para que ter filhos? Talvez em algumas outras sociedades você fale: porque eles nos sustentam quando a gente fica velhinho. Não. Hoje vocês, funcionários públicos, sustentarão os seus filhos quando vocês estiverem velhinhos. Claro que sim. E não é verdade? Os caras vivem, dependem do pai, pedem dinheiro. Então, esses seres entram na nossa vida, eles choram à noite, eles não deixam você dormir, eles custam caro, eles atrapalham a vida do casal, eles te dão um monte de preocupação, depois vira adolescente, você não dorme para nada. E, no entanto, se você perguntasse: tem algum sentido a experiência da paternidade? Sim. Se você me perguntasse: em nome do quê? Tem um sentido para isso, um significado para isso? Sim. Eu acho que me parece que a nossa grande pergunta em educação, é claro que a educação tem um para quê. Ela tem finalidades. Mas a nossa grande questão é: qual é o sentido que a gente atribui a essa experiência de estar na escola? Me parece que é do sentido que nós somos capazes de atribuir para a experiência escolar que nós retiramos a possibilidade de nos autorizar a educar alguém. É isso que quer dizer. Educar é autorizar a educar. Eu estou num lugar, eu me autorizo a dizer: em nome de algo, eu os educo. Seja o que for que vocês coloquem nesse nome. Né? Eu posso dizer: em nome do fato de que o ser humano é um ser pensante. Em nome de que o fato de que o pensamento humano não é servo da utilidade e da praticidade. Que em nome da ideia de que o pensar humano tem uma dignidade que independe dos produtos que ele cria. Que nós não somos humanos se nós não pensamos, que eu me autorizo a ser um professor de filosofia. Mais nada. Em nome disso. Essa é uma coisa que nos autoriza. Essa talvez seja uma boa questão para vocês se colocarem. Mas eu só dou uma questão. Né? A resposta está com vocês. Meus queridos, um prazer poder reencontrá-los, para os que eu já conheço, e prazer conhecer os que eu não conhecia.